Olá, povo de Deus. Aqui mais uma vez falando sobre o grande doutor da Igreja de São João de Ávila. Ele que vai falar sobre as três linguagens que nós não podemos dar ouvidos. A linguagem da carne, a linguagem do mundo e a linguagem do demônio. Ele vai colocando que, no princípio, havia uma só linguagem, uma comunicação espiritual profunda. Era uma linguagem única, onde o homem não estava, fragmentado, onde a sua conversa com o outro não era fragmentada, não era dividida, não era pervertida. E também a linguagem que ele ia tendo para com Deus, a linguagem espiritual. Então é preciso que a gente tenha essa atenção. Na Torre de Babel, que nós vemos lá em Gênesis 11, houve ali uma atitude soberba, e a soberba vai desfigurando a linguagem. Então São João de Ávila fala que nós devemos ouvir, mas ouvir o Senhor, porque a fé vem pelo ouvir, vai falar São Paulo no livro de Romanos. Então, São João de Ávila começa um grande escrito dele chamado Aude Filha, que é um tesouro, da espiritualidade. Ele vai citar o Salmo onde fala assim: ouvi, filha, e vê, e inclina o teu ouvido, e esqueça o teu povo e a casa paterna, e cobiçará o rei a tua beleza. Aí São João de Ávila vai colocando a questão do ouvir, mas de quem nós devemos ouvir? Ouvir o Senhor. Adão e Eva não ouviram ao Senhor, somente no início, mas depois começaram a desobedecer e começaram a ouvir a voz da serpente enganadora. Então São João de Ávila vai nos orientando de não ouvir o mundo, de não ouvir o demônio e de não ouvir a nossa carne. É preciso ter esse cuidado, essa atenção, porque tantas vozes começam a tentar desvirtuar a voz do Senhor. Vai falar também, ainda São João de Ávila, sobre como nós devemos ter a postura de não querer ser apreciado pelo mundo. Diz oi pro pessoal aí. Aí São João de Ávila ele vai apontando que é preciso não desejar o apreço do mundo. Ele vai falar da primeira linguagem que nós não devemos dar ouvido, a linguagem do mundo. Porque o que é o mundo, Ele vai explicar aqui o que seria o mundo. O mundo a qual nós não devemos ouvir não é o mundo que vemos e o que Deus criou. Não é esse mundo que São João de Ávila está falando. Porque o que Deus criou é belo, é bom. É a criação do Senhor. Isso é belo. O mundo que está falando aqui é a cegueira e a maldade e a vaidade que os homens afastados de Deus inventaram. Eles se regeram pela sua própria vontade, pelo seu próprio parecer e não pela luz e pela graça de Deus. Ou seja, quando nós nos movemos pela vaidade, quando nós nos movemos pela própria vontade, pelas nossas invencionices, apartados de Deus, da graça dele e da sua iluminação, seguindo a nossa vontade escravizada, isso é o mundo. Quando nós seguimos esses deleites. E nós não podemos também ficar escravo dos aplausos do mundo. As pessoas vivem refém disso, escravas do prazer, escravas da vontade própria,
apartadas de Deus, afastadas de Deus. E muitas vezes nós queremos a aprovação dessas pessoas. E o que é que não vai nos falar o grande São João de Ávila a respeito disso? Ele vai dizer o seguinte, vamos ler aqui na íntegra, né? O que é que ele vai falando. E aquele que ame não devemos querer que o mundo nos aprove, né? Que nos ame. Pois aquele, ou seja, o mundo, ele aborreceu a Cristo. Não careçamos, né? De ser muito cuidados, de sermos muito apreciados daquele que ao seu Senhor desprezou. Ou seja, nós não devemos querer a apreciação do mundo, já que esse mesmo mundo que eu falei há pouco tempo, esse mundo que é a escravidão da vontade própria, esse mundo que é afastado de Deus, esse mundo aqui que significa a cegueira, a maldade, a vaidade dos homens que se afastaram da graça e da luz divina, esse é o mundo, não é o mundo criado, não é o cosmos aqui, certo? Aí São João de Ávila vai advertindo. Nós não podemos querer ser apreciado por esse mundo, enquanto esse mesmo mundo aborreceu o Senhor, desprezou o Senhor. Aí ele vai continuar, né? Nós devemos ter por certo o sinal de ser amado por Cristo, ser desprezado do mundo. Então, um dos grandes sinais que nós somos amados, eleitos por Cristo, é porque o mundo despreza o nosso testemunho, despreza as nossas palavras, despreza a mentalidade evangélica que nos ilumina, iluminado pela força do Evangelho, o Evangelho que é poder e sabedoria de Deus. Então São João de Ávila vai explicando que esse inimigo que aborreceu a Cristo, que desprezou, ele não vai nos amar. E nós não devemos querer essa honra falsa, essa honra vã, que é ser amado por esse mundo perverso, esse mundo aonde o mal prevalece, aonde as coisas, as paixões, os achismos, a opinião própria prevalece. Nós não devemos viver reféns disso, meus irmãos. Infelizmente, nós temos essa tentação. Nós queremos o aplauso daqueles que cospem, que batem e matam a Cristo. Às vezes, mas ele não já morreu? Sim. Mas vai falar aos santos que Cristo está ressuscitado no céu, mas ele vai padecer até ao final dos tempos, até o final dos tempos, no seu corpo místico que é a igreja. Cristo hoje continua padecendo. Nós precisamos desagravar tantas ofensas que são dadas e feitas contra o Sagrado Coração de Jesus. Então São João de Ávila é esse grande mestre da reparação. Então nós não podemos querer o consolo do mundo, o consolo dos elogios, dos aplausos, dos reconhecimentos, de uma glória vazia. Meus irmãos, vamos parar com isso. Hoje eu estou falando sobre a quem não devemos ouvir, ao mundo. Eu vou falar em outros momentos sobre a linguagem da carne, essa é a linguagem do mundo, né? E depois eu vou falar sobre a linguagem do demônio. Qual é o remédio para combater essa linguagem do mundo que vem nos dispersar? Porque, como eu falava no início, há uma só linguagem, é a linguagem una, a linguagem da alma esposa, da igreja esposa. Porém, com o pecado, com a soberba, a linguagem ficou múltipla, né? Ficou a linguagem da carne, a linguagem do mundo e a linguagem do demônio. Então, muitas línguas confusas que vão nos maltratando e maltratando os nossos. Aí vai falar São João de Ávila sobre o remédio contra essa linguagem mundana, melhor dizendo. E se o troféu da humana mentira quiser cegar ou fazer desmaiar o cavaleiro cristão, alce, ou seja, venha para a frente, né? Os olhos do Senhor. Nós devemos, ou seja, mirar os olhos do Senhor, ver a presença dele
e pedir forças a Ele. E ouvir as palavras dele que nos diz: confiai, pois eu venci o mundo. Ou seja, se o troféu da mentira humana, se os desma se a tentação cega dessa mentira dos troféus humanos quiserem nos cegar, nos fazer desmaiar, nós que somos cavalheiros cristãos, e cavalheiros, as duas coisas, nós devemos ter diante dos nossos olhos o Senhor e pedir forças a Ele e ouvir o que Ele diz para nós. Confiai, eu venci o mundo. Então, o que vai nos fazer vencer o mundo é tirar os olhos das ilusões dele. É olhar para o Senhor e ouvir dele: eu venci o mundo. E é com ele que nós vamos vencer, meus irmãos. Santo Afonso, né, outro grande doutor da igreja que citou muito São João de Ávila, ele falava o seguinte: muitas vezes o mundo é pior do que o demônio. Porque o demônio, você faz um exorcismo, joga uma água benta e ele pega o beco, né, pelo menos naquele momento. Embora ele volte depois. E volta mesmo para nos tentar. Mas naquela hora ele bate em retirada. Depois de um combate ele vai. Os mundanos não. Uma pessoa que vive escrava da própria vontade, escrava do prazer, do mau hábito, o que, que ele faz? Quando ele vê essa atitude nossa de evangelizar, de dar o amor de Deus para ele, ele despreza, ele cospe, ele zomba. Eu estou falando de pessoas totalmente imersas na impiedade. Não estou falando de pessoas que estão caídas em pecados e têm uma abertura para ouvir a palavra de Deus, para ouvir a evangelização, para ser encontrado pelo Senhor. Eu falo daquelas pessoas tão duras de coração que diante da evangelização eles zombam e zombam com ódio, eles têm desprezo pelas coisas de Deus. Oséias, e com essas pessoas nós fazemos o quê? A gente vai ficar com raiva, com ódio, indiferente, jogá-las no inferno? Claro que não. Quem somos nós? Nós somos pobres pecadores, miseráveis, mas somos muito amados pelo Senhor. São João de Ávila vai falar, melhor dizendo, que nós devemos nos ter em boa conta no sentido que nós temos grande valor aos olhos do Senhor. Temos tão grande valor que ele morreu na cruz por nós, que ele ressuscitou por nós. É claro que aqui eu estou continuando, né? O que São João de Ávila fala é que nós temos um grande valor aos olhos do Senhor. Ele falando isso para uma filha espiritual dele, em uma das suas cartas, ele fala isso, do grande valor que nós temos aos olhos dele. Isso deve não nos causar orgulho, vaidade, mas alegria e grande humildade, porque o Senhor, em meio à nossa miséria, a tantas fraquezas, ele nos ama. E é na certeza desse amor que nós vamos pedir força ao Senhor e ouvi-lo dizer: confiai, tendes fé, né? Tende bom ânimo, pois eu venci o mundo. Então, quando vierem as desonras, as perseguições, tudo que o mundo puder jogar contra nós, não vamos desanimar, vamos ter esperança, pois o Senhor está conosco. São João de Ávila, rogai por nós.